Esses processos magmáticos, ou ígneos, né? Magmático é sinônimo de ígneo, né? Ocorrem exatamente nas zonas de interação das placas tectônicas e acompanham os terremotos, como nós vimos, né? Então, se nós dermos o exemplo da ilha vulcânica de Sumatra, lá na Indonésia, né? Krakatoa, né? Uma ilha vulcânica, né? Marginal a essa ilha vulcânica, nós temos grande intensidade de terremotos. Toda a medicina que é utilizada pela humanidade hoje vem das rochas. Sejam rochas ígneas, sejam rochas metamórficas, sejam rochas sedimentares, né? Os metais também vêm, né? Se precipitam, se concentram em determinados locais, né? E, portanto, são explorados. Queria destacar para vocês algumas das formas das rochas ígneas, né? Comentei com vocês as rochas formadas em profundidade, plutônicas, né? Rochas vulcânicas em superfície, né? E nós temos uma classe intermediária, né? Que sempre nós temos isso, né? Então, uma classe que fica em nível raso da crosta. Não é vulcânica, não é plutônica, mas nós chamamos de hipoabissais, tá? Nós vamos ver alguns exemplos, tá? Em primeiro lugar, em termos de forma e estrutura, né? Classificação expedita, né? Nós classificamos rochas ígneas que são coerentes com o arranjo de outras, concordantes, ou rochas discordantes, que seccionam outras rochas. Isso é muito importante no estudo geológico, porque se uma rocha corta a outra, ela é mais jovem do que aquela que está sendo cortada, tá? Isso vai nos permitir estabelecer uma sequência de eventos. Ou seja, uma rocha ígnea cortando outra rocha significa que ela é mais jovem do que aquela que está sendo cortada. Nós temos várias formas. Dique, né, é um termo muito comum que a gente utiliza, que é uma rocha ígnea que vai cortar uma outra. O gneiss, que é também uma rocha intrusiva, e rochas de grandes dimensões, que nós chamamos de batólitos, geralmente rochas graníticas, estão cortando a crosta, né? São intrusivas, né? Plutônicas. E rochas concordantes são, este é muito comum, o sil e o lacólito. Nós veremos então aqui alguns desses exemplos. Vejam essa rocha escura cortando esta aqui. Como é que a gente sabe que está cortando? Essa rocha tem uma estrutura desse tipo e esta aqui está invadindo, né? Este é um dique, uma rocha intrusiva. Sil, uma rocha concordante intrusiva, né? Olha a estrutura da rocha anterior, olha, horizontalizada, e esta aqui, uma rocha ígnea, né? Invadiu esta outra rocha. Ela é mais jovem do que o pacote que está sendo invadido, né? Esse é um croquis que está no Decifrando a Terra também, mostrando as várias formas. Os diques, que são intrusivos, né, cortando as camadas, né? Olha um outro dique aqui, né? Esse conduto, olha um sil aqui, olha, o magma subiu por aqui e se cristalizou concordantemente com as camadas. Rocha intrusiva concordante, né? Olha um derrame aqui, a parte superficial. Qual a importância da gente estudar essas formas? Eu posso estudar a cronologia das rochas. Vejam, esta rocha aqui, o dique está cortando essas aqui. Ela é mais antiga do que esta, né? Este dique corta esta aqui. Ele é mais novo do que este. E assim vai. Eu posso estabelecer uma cronologia relativa, né, das rochas. Eu posso refinar isso datando minerais dessas rochas, aí eu sei exatamente quando se formou esse material. Olha o batólito como é coisa gigantesca, né? São grandes massas cristalizadas em profundidade, são rochas plutônicas, e eventualmente isso chega à superfície, não porque isso aqui só ergue, mas na verdade porque a erosão raspa todo esse material, né, no tempo, séculos e assim por diante, e aí eu vou ter
esta rocha aparecendo em profundidade. Agora, eu gostaria de destacar particularmente o tema vulcanismo por várias razões. É um tema apaixonante, né? Palpitante, né? E que não se restringe ao nosso planeta. Havaí, Marte, né? Monte Olimpo. Isto aqui, ó, é a escalinha, é 100 quilômetros. Base desse vulcão, 600 quilômetros. Daqui a Presidente Prudente. Apenas isso. 24 quilômetros de altura. Então imaginem, né, a quantidade de magma que foi expelida para criar um vulcão de 24 quilômetros de altura. Os mais altos vulcões da Terra têm 6 a 7 quilômetros. Diferença, não? Não só em Marte, mas a Lua cheia. A gente observa a Lua cheia, né? Zonas altas, cravejadas por crateras, né? Essas crateras não são vulcânicas, mas são registros de impactos de meteoritos que atingiram o limiar do sistema solar, os blocos, os planetas em formação. A Terra também foi cravejada por meteoritos, só que a dinâmica terrestre apagou esse registro, a maior parte desse registro, pela sua dinâmica. A Lua, ao contrário, corpo menor, a sua evolução geológica concluiu em cerca de, talvez, 400 milhões de anos, e está aí registrado, então, inerte, né? Está registrada aí essa grande quantidade de crateras. Mas eu queria mostrar para vocês, particularmente essas zonas cinzas, que são os mare, né? Que são enormes áreas de derrames vulcânicos, de apenas 3,2 bilhões de anos, né? Muito antigos. Opa, então o vulcanismo não é só aquele que forma vulcões. Nós podemos ter fissuras e o magma chega à superfície e se derrama, né? Então, isso é muito importante. Não precisa ter cone vulcânico. Se a gente tem lavas chegando à superfície, elas podem se derramar sem criar o cone vulcânico. Este é um desenho, então, clássico de um cone vulcânico. E a gente classifica esses produtos. Bom, já conhecemos o magma, né? Quais são os 3 componentes do magma? Componente líquido, né? Sólido residual e os voláteis, certo? Né? Sabemos que esse magma pode ser viscoso ou não viscoso, composição ácida ou básica, mais sílica, menos sílica, né? E formamos o cone vulcânico. Se eu tenho explosão, magma ácido, certo? Explosivo, né? Vou criar bombas, né? Material ejetado, né? Vou ter nuvens, que nós chamamos de nuvens ardentes, né? Temperaturas aqui por causa da emulsão de gases, reações oxitérmicas, 1.300 graus. Velocidades subsônicas, quem estiver na frente já era, né? Eu posso ter lava, que é o magma que chega à superfície, lava, né? E essa lava, quando se consolida, cria uma rocha, basalto, tá? O derrame basáltico. Lava, então, é a forma do material líquido ainda que se derrama, tá? Pode se derramar com maior ou menor velocidade em função da questão da composição. Eu tenho os diques, que são decorrentes de um canal subordinado, né, que vai criar os diques, rochas intrusivas, né? Eu tenho aqui fluxo piroclástico, que é um material superaquecido que desce também, né, a montanha. Eu tenho água subterrânea aquecida, é um fenômeno associado, criando, nós chamamos aqui de geysers, né, que as emanações de jatos de água e vapor, né, famosos lá do Parque de Yellowstone e outros, né? O que mais?
fluxo piroclástico e assim por aí. Bom, e tenho a chuva ácida. Quer dizer, se eu tenho uma erupção com gases, né, ricos em enxofres, gás sulfúrico, gás clorídrico, etc., nós teremos chuvas ácidas que vão dizimar a vegetação, né? Vão contaminar o solo, né? Isso cria um problema ambiental grave, né, nessas regiões vulcânicas, né? Agora, tem os aspectos benéficos. Quando eu tenho atividade com grande emanação de lavas, criando derrames espessos, um atrás do outro, por quilômetros, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros se derramando, né? Com o passar do tempo, esse material se degrada, sua composição ela é oxidada, né? Vamos criar um solo, e é um solo extremamente rico, tá? Fértil, né? E isso dá origem ao que nós chamamos de terra roxa. Oeste Paulista, Paraná, né? Toda a nossa cultura de cana está sobre solo vulcânico, né? Até o sul do país, né? De um imenso derrame vulcânico que aconteceu quando o Oceano Atlântico estava se formando no sul do país. Então, sobre o continente, nós tivemos esse material, né? Aí vocês têm, então, algumas das formas espetaculares, né? Islândia, um hotspot, cadeia mesoceânica. Ilha do Havaí, Santa Helena, vejam uma forma diferente, olha. Um cone com um flanco suave, encosta suave, e aqui um cone que foi destruído, aqui já está criando um outro cone. Atividade explosiva, né? Esse material foi ejetado, né? E destruiu a região próxima. Aqui, ao contrário, as lavas se derramam de uma maneira mais tranquila, né? Então, atividade no Havaí, atividade básica, pouca sílica, magma viscoso, tá? Olha lá em Honolulu, um outro antigo vulcão, né? O resto de um antigo vulcão, de um cone vulcânico, né? No meio da cidade. Outro vulcão, só que o topo dele está preenchido por água. O famoso cratera do lago no Oregon, né? Nos livros você vai encontrar várias imagens desse belo vulcão, né? Musashi, Califórnia, né? Rússia, né? Então os vulcões estão, se vocês entrarem no site do US Geological Survey, né? Vulcões, vocês vão ver então o monitoramento que existe mundialmente em relação aos vulcões, né? Bom, nós podemos então classificar o material, né? Por várias razões, né? Nós queremos saber se a lava é viscosa ou não, né? Nós queremos saber esse material explosivo, né? As dimensões desses blocos, classificá-los, né? De poeira a dimensões grandes, né? E os gases, né? Nós podemos então classificar esses produtos. Então, formaremos material piroclástico, então, blocos fragmentados, cimentados numa matriz vulcânica, né? Podem ser rochas das laterais do vulcão, rochas mais antigas, né? E tudo isso, então, consolidado, material muito heterogêneo, né? Nós temos as cinzas, esse caso é clássico, o Santa Helena, na Califórnia, no norte da Califórnia, oeste da Califórnia, e aqui foram 6 quilômetros cúbicos de material ejetado na atmosfera em 1980. Isso foi capa de uma revista de vulcanologia. Essas cinzas foram, pelos ventos, foram transportadas até a costa leste dos Estados Unidos, né? Então, são atividades enormes, né? Vejam o volume de material que é pulverizado instantaneamente, né? Já antecipei para vocês, então nós temos o vulcanismo, que forma cones vulcânicos, né? E os fissurais, que formam derrames vulcânicos, né? Veja, somente básico, ou seja, os derrames têm condições de fluir por grandes distâncias, né? O central pode ser básico e ácido, né? E com isso nós teremos formas diferentes.
Se ele é básico, a forma do vulcão é suave. Se o vulcanismo é de natureza ácida, o vulcão tem encosta íngreme. Né? E no básico nós formaremos esse tipo de lavas que são particularmente características da região do Havaí, onde foram classificadas. Né? Vulcanismo fissural. Fissuras de onde o magma sai, né? Geralmente centro de oceano, né? O vale central, onde o material surge, né? E se derrama em presença de água, formando uma estrutura muito curiosa que nós chamamos lava almofada, lembrando almofadas, né? Eu acho que eu tenho aqui uma imagem do fundo oceânico, né? Então a lava sai, né? Uma golfada de lava, presença da água fria, se cristaliza rapidamente, rompe-se como um ovo, né? Sai uma nova golfada e assim nós criamos essa estrutura de lavas almofadadas, né? Típicas de oceanos. Né? Então, é aqui que vai se formar a lava almofadada, nessa região. Eu sou um amante dos vulcões, né? E junto com outros colegas, nós produzimos alguns livros sobre atividades vulcânicas, né? Mas não só mostrando como é o processo, mas aliando com a questão humana, né? Com a questão turística e com a questão, vamos dizer assim, geomorfológica. Né? Então, aqueles que se interessam por conhecer ambientes vulcânicos, né? Folheiem esse livro. Ele contém também um acervo belíssimo de fotos, né? Roberto Linsker é um fotógrafo profissional, né? Que ilustra esses livros. Né? Noronha é outro, tá? Que também vale a pena vocês consultarem. Existe uma seção inicial em que a gente comenta os processos geológicos, né? O porquê da presença do vulcanismo naqueles locais e assim por diante. Né? E o último deles que eu queria destacar é o livro sobre o vulcanismo Serra Geral, que ocorre no sul do país, indo à Argentina inclusive, né? E que forma essas belíssimas paisagens clicadas pelo Roberto e que estão no livro. Né? Vulcanismo Serra Geral. Né? Pacotes, sucessões de derrames vulcânicos, né? Que atingiram uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Área enorme do sul do país. E é nesse local que está a Terra Roxa, né? Que é extremamente importante para a agricultura e para o vinho do sul do país. O vinho do sul do país também é cultivado nessas rochas vulcânicas, no solo dessas rochas vulcânicas. Foz do Iguaçu nada mais é do que o escavamento pela água dos derrames vulcânicos. Nós vimos então o processo fissural e queria agora mostrar para vocês o tipo extrato, né? Que, como eu disse, né? É oriundo do magma viscoso, que vai formar um cone bastante inclinado. Né? Esse cone é formado por material vulcânico, né? Um sobre o outro, né? Geralmente explosivo, né? Que cai aqui do lado, né? Piroclástico, né? E é percolado por uma série de erupções de flanco. Né? E aqui está um caso clássico, o vulcão Osorno, do Chile, né? Com essa belíssima forma, né? Punta Arenas, né? Essa região muito, muito bonita. Né? E o vulcão tipo escudo, que ao contrário do outro, né? Tem uma borda suave, justamente porque as lavas se derramam lentamente, né? Formando esse tipo de vulcão. Tá? Exemplo, o vulcão do Havaí, né? Mauna Loa. Né? Existe aqui então um lago de lava, né? São crateras enormes, onde o material sai, né? Eventualmente se derrama para cá, ou nós temos erupções laterais que chegam até o mar, né? Construindo mais o vulcão, a base do vulcão. Né? Existem dois tipos de lavas associadas ao vulcão do Havaí, a lava AA, né? Que é uma lava em fragmentos, né?
que se movimenta lentamente, o pessoal fotografa, né? Ou a lava encorda, como o próprio nome está dizendo, né? Lentamente esse material é uma película fina, consolidada, né, que vai se movimentando enquanto embaixo está fluido, lentamente se movimentando esse material. Né? Olha o louco aí do vulcanólogo. Né? Magma básico, que temperatura? 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius, né? Certamente ele está se cozinhando aqui nesse processo. Né? Lava AA, né? Essa lava que se movimenta muito lentamente. Né? Olha aqui, incandescente, aqui, ó. Né? Se uma fogueira já queima, imagina uma coisa dessa, né? E as lavas Parroy, que é outro tipo, né? Que é característico essas lavas em corda ou Parroy. Quais são os fenômenos vulcânicos que se associam, então, a esses processos ígneos? São essas grandes corridas de material denso, extremamente perigosas. Né? Esse material desce a encosta e é como uma inundação, só que é de material extremamente denso. Né? E esse material soterra tudo pela frente. Né? São dezenas de metros que são soterrados da superfície, vários casos. Né? O Nevado del Ruiz, na Colômbia, né? Que dizimou todo o vale adjacente. Né? As nuvens ardentes, que eu já mostrei para vocês, que são essas emulsões gasosas superaquecidas, rápidas. As avalanches, porque os cones são altos, tem gelo, derrete e desce tudo. Né? Os geysers turísticos, né? Fontes termais e fumarolas. Né? Olha o lar, olha a escala humana, olha o material que desce a encosta. Isso é extremamente destrutivo. Nuvens ardentes, Vila Rica, vulcão Vila Rica, no Chile. Né? O ano passado entrou em erupção novamente. Os geysers ou fontes termais, borbulhar, nós chamamos panelas de lama, né? Lama vulcânica em ebulição. Os geysers, basicamente o funcionamento é água subterrânea, proximidade com magma. Esse material se aquece lentamente, entra em ebulição, expande o volume, jato. Isso acontece periodicamente. Deu jato, a água começa a impregnar outra vez e assim por diante, vai se acumulando, expande-se, jato. Né? Então os geysers lá do Yellowstone e outros, Rotorua na Nova Zelândia, são desse tipo. Né? Em função, portanto, dos tipos de processos vinculados ao vulcanismo, nós vamos ter, ou ao plutonismo, né? Nós vamos ter arranjos com minerais grandes, nós chamamos isso de arranjo de textura. Tá? Muitas vezes alguns minerais são extremamente grandes em relação à matriz, então são pórfiros, como este caso aqui. Esse mineral róseo, né, ele é muito maior do que o restante, então é o pórfiro, né? Então uma textura porfirítica, né? Ou uma textura fanerítica, né? Toda a textura é grosseira. Né? Ou nós temos uma textura fina, afanítica, os minerais finos, processo superficial, bem superficial. Né? Seja ele básico, seja ele ácido. Né? Textura afanítica, significando material formado à superfície. Né? Podemos ter até, eventualmente, textura vítrea. Apenas um mineral, sílica, né? Se consolidando rapidamente. Né? E aqui nós temos, então, o caso vesicular, né? Em que eu já mostrei para vocês, né? Que são esses orifícios de onde os gases saíram. E o caso mais extremo, né? É algo que as mulheres conhecem muito, a pedra pómez. Né? Pedra pómez nada mais é do que uma rocha vulcânica extremamente rica em gases, e a rocha fica uma rocha leve, né? Muito porosa e abrasiva. Então o pessoal utiliza aí para os pés e assim por diante. Né? Tá?
em função de tudo que eu falei para vocês, nós podemos classificar as rochas, né, em termos de composição química, minerais dominantes, minerais mais raros, subordinados, né, a cor, né, mais clara a mais escura, né, e as texturas. Né, e com isso nós vamos classificar as nossas rochas do extremo ácido, granito, riolito, e do extremo básico, gabbro ou basalto. Né. Tem um material muito mais raro, né, que é ultra básico, né, rico em ferromagnesianos, que nós chamamos peridotito ou comatito, mas são pouco comuns. Né. O livro, então, detalha esses aspectos da composição química, da mineralogia, do ambiente de consolidação e assim por diante. Né. Então, nós teríamos, ao final, né, dois tipos maiores de rochas ígneas, ou, portanto, rochas primárias. Né? Rochas finas, formadas em superfície, ou seja, decorrentes de processos vulcânicos, e rochas plutônicas, aquelas com textura fanerítica, né, e formadas em profundidade.